Olá, para você que está desperto, para você que está despertando, mais uma vez gravando aí no novo cenário, né? O objetivo com esse cenário aqui é representar a vida, porque as plantas representam a natureza representa a vida, nós somos a vida, nós somos a natureza. E o pessoal que me acompanha já sabe que quando eu me proponho a falar de um assunto, quando eu me proponho a falar de um tópico, geralmente eu não falo só desse tópico, obviamente, né? Eu busco falar de toda a experiência em si, eu busco trazer uma reflexão em cima do que isso representa, com os pontos negativos, positivos e tal. E dentro desse contexto é que eu me propus a falar da ayahuasca, mas também a falar a respeito da vida, de como a vida funciona, uma coisa muito interessante, que se a gente está alinhado com a nossa essência, se a gente está alinhado com o nosso propósito é o nosso ser, em primeiro lugar, né? Já falei diversas vezes sobre isso. E quando a gente está alinhado, a vida nos leva aonde a gente tem que estar. É interessante relatar, né, que já tem cerca de 2 anos que eu me propus. Eu não tinha uma visão sobre a ayahuasca, porque eu nunca tinha experimentado. Então as pessoas me perguntavam, né, com frequência até, eventualmente as pessoas me perguntavam o que eu tinha a dizer sobre a ayahuasca. O que eu poderia dizer se eu não tinha experimentado? Então eu não tinha nada a dizer, realmente eu não tinha nada a dizer, mas e também não via isso como algo no meu caminho, né? Não via necessidade de experimentar e tal, mas essa ideia, digamos assim, para me fazer entender, veio mudando com o tempo, né? E há cerca de 2 anos eu me propus, então coloquei essa intenção ao universo de um dia experimentar a ayahuasca. Mas não pensei que fosse demorar tanto. Foi bem interessante que desde o momento, né, então vamos colocar aí cerca de 2 anos, desde o momento em que eu me propus a experimentar até realmente acontecer, foi interessante como as coisas foram dando errado, entre aspas, e me colocando, inclusive eu me mudei, né, que o pessoal que me acompanha sabe, há 1 ano atrás eu me mudei para o Espírito Santo e mesmo lá também eu encontrei um lugar e mesmo lá não deu certo, depois que já estava tudo alinhavado, tudo, né, resolvido, acabou vindo o problema do coronavírus, acabou vindo o isolamento, né, e tudo fechou e não foi possível mais uma vez, mais 1 ano se passou. E foi interessante que quando eu cheguei aqui em São Paulo, hoje é dia 23 de dezembro, então eu cheguei há 19 dias atrás, né? Dia 4 de dezembro. Não levou 1 semana praticamente, ou 10 dias, realmente foram 11 dias. Tudo se alinhavou, tudo deu certo, tudo ligou. Em 11 dias que eu estava aqui em São Paulo, já pude experimentar com um pessoal fantástico, um pessoal sério, né? E aí eu posso hoje trazer uma compreensão verdadeira de uma experiência que eu vivi, posso falar de algo porque eu vivi na minha pele. Eu não vou entrar em detalhes da minha experiência pessoal porque não adianta nada, a minha experiência já está dizendo, né, é pessoal. A minha vivência com relação à ayahuasca é pessoal, assim como vai ser a sua, se você ainda não experimentou. Então eu quero falar sobre o entorno, que é isso que interessa, porque as perguntas que me foram feitas foram em relação a isso. A ayahuasca é verdadeira? A ayahuasca cura? Né? E eu vou dizer para vocês, assim, eu tenho me aprofundado então nesses 2 anos na leitura na leitura e assistido vídeos e tal, sempre me chama a atenção sobre as medicinas indígenas, xamânicas, né? Sobre a pagelança, como se diz. E gente, o que acontece é assim, ó, nós somos totalmente desinformados, né? Porque existe uma indústria gigantesca, né, que procura fazer lobby contra qualquer medicina real, contra qualquer coisa, digamos assim,
que possa nos levar a uma cura, porque essa indústria gigantesca, que é o sistema, né, que a gente chama de indústria farmacêutica, que engloba na verdade todo o sistema. Quando a gente fala em indústria farmacêutica, a pessoa pensa que é o remédio, que é o medicamento alopático, não é só isso. A indústria farmacêutica é o sistema e como ele funciona. Então existe todo um lobby tentando impedir que essas medicinas de cura, todas, não só a medicina xamânica, né, não só a medicina da floresta, de que toda a medicina energética seja bloqueada e que não chegue até as pessoas comuns, porque são as pessoas comuns que mantêm o sistema funcionando. Pessoas comuns como nós, eu não estou me colocando fora disso. E então o que acontece é o seguinte, o meu veredicto, digamos assim, é uma brincadeira, né? Não é só uma brincadeira, maneira de falar brincando. É de que é preciso se aprofundar sim, porque a verdadeira cura está nas medicinas chamadas integrativas, chamadas alternativas, porque essas vão fundo na causa das nossas doenças, sejam elas psicológicas, sejam elas físicas. Então, muitas vezes, né, desde o século XIX, né, final do século XIX, todo o século XX, agora século XXI para cá, problemas como depressão, que é o mal do século XX e século XXI, que adentra aí o século XXI, a gente busca, né, o auxílio de medicamentos que bloqueiam, que nos trazem uma sensação, melhor dizendo, nos trazem, né, uma falsa sensação de felicidade, embora seja falsa. Então a gente acaba se apegando a esse tipo de coisa para não sentir, para não sofrer, para não sentir dor. E nada impede que aconteça o mesmo também com as medicinas, porque se vê isso acontecendo também. Se vê pessoas consagrando, como se diz, né, a ayahuasca a cada 15 dias, uma vez por mês, e entram num ciclo de repetição. E isso é tão nocivo quanto a dependência do medicamento alopático, quanto a dependência da droga, né? Então o problema não está no medicamento alopático, o problema não está na ayahuasca, na medicina, não, o problema não está na medicina tradicional e também não está na medicina energética, para englobar tudo, né? Holística, vamos chamar assim, a medicina holística, para englobar tudo, né? O problema não está aí, o problema está na falta de autoconhecimento. Então, o que eu tenho a dizer sobre a ayahuasca é fantástico, a minha experiência foi fantástica. Eu posso dizer assim que depois do nascimento dos meus filhos, foi a experiência mais fantástica que eu já vivi na minha vida, mas foi a minha experiência, então cada um tem que buscar a sua. Agora, não é a ayahuasca que traz respostas. Até seria um contrassenso, né? A gente diz assim, eu vou consagrar a ayahuasca em busca de resposta, porque a resposta está dentro de você, sem a ayahuasca, sem subterfúgios, né? Então muitas pessoas podem usar a medicina da floresta como fuga também, e isso tem acontecido bastante. Essa era a minha busca, digamos assim, essa era a minha curiosidade, entre aspas, muito cuidado com essa palavra, porque eu não fui atrás disso por curiosidade, mas como eu não encontrei outra palavra para dizer o que eu buscava entender, compreender, né, vivendo essa experiência. Por que tem tanta gente que se torna dependente disso, seja o Santo Daime, seja outras, né, tem diversas desdobramentos, né, de medicina xamânica, de medicina da floresta. E todas são fantásticas. Eu recomendo sim, com muito, da mesma forma que eu recomendo, né, a medicina alopática, ela tem um momento importante na vida da gente que é auxiliar na cessação da dor, para a gente ganhar um tempo. Então ela corta a dor para te ganhar um tempo para ir em busca da cura, só que isso nunca acontece, infelizmente. O nosso modelo de sociedade não é o de ir em busca da cura. O nosso modelo de sociedade é o de buscar a cessação da dor. Cessando a dor, a gente termina com a busca, e isso é o grande erro. Esse é o grande erro. É um erro comportamental, é um erro cultural.
Se nós utilizássemos a medicina alopática como o elemento, né, de cessação da dor, para, enquanto a dor cessa, continuar a busca pelas causas da nossa doença, que estão muito além do corpo físico. O corpo físico é o último estágio da doença, porque ela começou muito antes, em níveis superiores. Aí a gente tem que buscar esses níveis. Então aí entra a função das medicinas holísticas, das medicinas energéticas. Por quê? Porque energéticas porque mexem no fundo, elas vão na origem da nossa dor, da nossa doença. Então, deve ser muito respeitado. Como eu recomendaria, né, o auxílio de um médico profissional na cessação da dor, a mesma coisa eu recomendo com relação às medicinas energéticas. Busquem pessoas sérias, não é qualquer lugar, não é pastilha, não é vacina, não é fórmula, né? Que você vai lá, então, eu escolhi esse caminho para aliviar as minhas dores. Então, cada 15 dias você vai lá, consagra o Santo Daime, consagra a Ayahuasca e a vida segue, e você segue do mesmo jeito como eu tenho visto acontecer na minha volta. Então, o problema não está nas medicinas, sejam elas alopáticas, sejam elas holísticas, né, energéticas. O problema está na falta de autoconhecimento, o problema está na fuga, no hábito da fuga. O verdadeiro vício que está por trás de todos os vícios, esse é o vício mãe, é o vício pai de todos, é o vício da fuga de si mesmo. Então, se você descobre uma maneira de não fugir mais de si mesmo, todo o resto, todas as outras compulsões comportamentais, mesmo que sejam as compulsões de pensar, né, o pensar negativo, o pensar condicionado, quando a gente resolve a compulsão mãe, né, a compulsão pai, todas as outras compulsões caem por terra. E a verdadeira compulsão está na falta, a origem da verdadeira compulsão está na falta de autoconhecimento. Então, o conhecimento, como eu sempre digo, né, parece que eu me repito sempre, mas é válido, é a mais profunda verdade. O autoconhecimento é a cura de todas as doenças. E nesse processo de autoconhecimento pode entrar a Ayahuasca, sim. Então, quero deixar registrado aqui, mais uma vez, que foi a maior experiência da minha vida depois do nascimento dos meus filhos. Eu fiz uma comparação aí porque realmente eu quis ter um parâmetro. E foi a maior experiência da minha vida, sim. Eu recomendo com muito cuidado, muita cautela, uma busca responsável, não por curiosidade fútil, né, mas pelo autoconhecimento, sim. É um caminho, digamos assim, né, é só uma forma de se expressar, é um caminho de autoconhecimento, sim. É fenomenal. Se vocês tiverem mais dúvidas a respeito, escrevam aí, porque o que me ocorreu para falar sobre o assunto foi isso por enquanto. E era isso. Se você gostou, curta e se inscreva no canal. Não esqueça de ativar aí o sininho para receber as notificações e as novidades diárias. Contribuir com o canal, a sua contribuição é muito importante. O número da conta é sempre deixado logo aí abaixo. E compartilhe e divulgue os vídeos com seus amigos e aqueles que você gosta. Um grande abraço e até sempre.